Olá, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Lucimar Oliveira, sou da Newtek Tecnologia, sou founder da Newtek, investidora da Jimmy IoT do Brasil. E nós estamos retomando o podcast. Esse é o podcast número 5, 4. Esse é o podcast número 4. Estava pedindo um help aqui. E a gente está num ambiente novo, num espaço novo, num ano novo. E eu vou trazer para vocês um tema sempre voltado à liderança, trazendo as lideranças como evidência. Estava aqui batendo um papo com a minha convidada, que me reporta a minha criança anterior, ao meu tempo anterior, de quando eu comecei, e ao mesmo tempo me reporta ao tempo de hoje. E nós vamos ter oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Para quem não conhece a Newtek traz tecnologia, traz soluções possíveis de embarcar em clientes que têm essa capacidade de customizar e de atender cada cliente com a sua carinha, com a sua customização, com a sua necessidade. E a gente também vai falar um pouco sobre isso. Hoje a minha convidada é a Bruna Medeiros, que já tem nome de jovem, que vai contar um pouco sobre o que é essa história, que é CEO da Transat, uma gerenciadora de risco do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, da terra quente, e hoje está como presidente da Agristec. Eu digo está porque eu não sei se ela será sempre, mas hoje está como presidente da Agristec, que é uma associação que também no meu tempo, e eu posso falar que é no meu tempo, era muito vista para gerenciadoras de risco, e hoje não. Hoje ela congrega todas as áreas, e eu até estava dando uma olhada que a Agristec se coloca como uma associação de gerenciadoras de risco, de tecnologia, de rastreamento e de monitoramento. Isso é muito legal, porque eu acho que a gente tem muito para... Não acho que para padronizar, mas para alinhar dentro dessa associação, e esse é o objetivo do convite. Newtek tem sempre essa proposta de trazer conteúdo, e nós vamos bater um papo muito por aí. E eu vou começar apresentando a Bruna, e antes de qualquer coisa, perguntando para você, me conta um pouco quem é a Bruna. Me conta quem é essa menina que está aqui na minha frente. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Bruna Medeiros. Eu trabalho com o gerenciamento de risco há 15 anos, 16 mais ou menos. É um pouquinho de tempo, porque eu trabalho na Transat, né, que é a empresa que foi fundada pela minha mãe. E desde muito nova, ela já explorava a gente, eu e meus irmãos. Né? Então já tinha essa exploração lá, dos meus irmãos. A gente já trabalhava na empresa desde cedo. Vocês são 3, Bruno? 3 irmãos, isso. E nós nos dividimos lá na empresa. Eu fico com a parte administrativa e operacional. Aí o meu irmão Dário no marketing e no comercial. E o Martin no TI e desenvolvimento. Então, assim, a gente consegue... Que encaixou talentos com as necessidades. Exatamente. Então, do que a gente precisa lá da nossa empresa, né? Então, somos nós 3 hoje na gestão da Transat. E desde 2018 que eu tô na Agristec. Então, eu entrei lá em 2018 na gestão do Sileneu, né? Ele que era o presidente na época. Comecei devido a um grupo de trabalho que estava na época, um marco regulatório do transporte, um assunto que estava vindo aí. E depois, minha eleição foi em 2021. E aí, em 2021, eu fui eleita presidente lá da associação. Eu tinha aqui um roteiro para seguir, mas vai acontecendo outras coisas e eu vou perguntando outras coisas. Não adianta me dar roteiro, porque eu acho que eu não consigo seguir. Algumas coisas chamam a minha atenção. Eu estou nesse mercado, acho que há 30 anos, depois te conto um pouco do que é isso, que eu sabia já, no meu tempo mais nítido ainda, que era um mercado, talvez esse papo com a tua mãe renderia de outra forma, que era um mercado extremamente masculino, é uma área extremamente masculina, mas eu achava e continuo achando que nós, mulheres, temos, acho que no DNA, uma capacidade de administração mais abrangente. Sim. Eu continuo achando isso, mas eu queria que você me contasse um pouco como é que foi essa tua chegada para a Agristec, porque a Agristec, para mim, e acho que para muitos dos que vão ouvir, era uma associação muito focada no gerenciamento de carga. Sim. Em risco somente de carga, que eu acho muito cabível num país super de estradas, né? Um país rodoviário, extremamente rodoviário, onde, infelizmente, a gente lida com o roubo e com o roubo de carga e com a insegurança, e eu via o porquê dessa associação e muito do porquê dessas gerenciadoras.
Você vê dessa forma? Você acha que esse mercado mudou e hoje em dia a gente pode ver isso de uma outra maneira? Como é que é isso? Tua visão, eu, inclusive, estou muito interessada nisso. De que visão é essa que vocês têm hoje em dia desse gerenciamento de carga? Tá. Eu concordo, né, que quando veio essa tecnologia para o Brasil, essa questão do gerenciamento de risco, o próprio monitoramento, isso era muito associado à parte militar, né? Então, tinham muitos militares, né, coronéis, enfim, né, que faziam parte das empresas, que também tiveram empresas. Então, a própria configuração anterior das GRs tinha que portas blindadas, às vezes eles falavam, hoje né? não é mais assim? Não. Hoje é tecnologia. Graças a Deus. Então, hoje as pessoas, assim, foi evoluindo o mercado de uma forma que há uma compreensão que não é isso que vai trazer a segurança, né? Porque o nosso trabalho, ele é um trabalho de organização, de planejamento, né? Então, tem outras coisas que são importantes. Então, devido a essa característica, e aí, assim, transporte, que já é um mercado mais masculino também. Segurança, outro. Então, um combo, né? Sim, um combo. Né? E aí, então, a minha mãe foi muito corajosa também, né? De entrar nisso. Mas as coisas foram mudando, né? Foram evoluindo. Quando eu iniciei na Agristec em 2018, estava tendo o marco regulatório do transporte. Vinha, né, um deputado colocou isso, essa lei, e viriam algumas situações lá que impactariam nas gerenciadoras de risco, porque não existe uma lei, né, assim, uma lei para nossa área. Ó, tem essa lei que é específica para gerenciadoras de risco, por exemplo. Práticas comportamentais. Hoje o mercado, né, o próprio mercado se regula e nós obedecemos as orientações, né, das companhias seguradoras, né, porque como eles exigem, né, o nosso serviço, então eles também colocam alguns critérios. Então, assim, quando eu iniciei na Agristec, assim, a Agristec ficava num outro espaço, né? E tinha uma configuração assim, eu era diretora de GR, eu fui convidada pelo Seleneu, porque quando veio essa questão dessa lei, eu não conseguia compreender por que as empresas não se interessavam em participar disso. E pensava assim, gente, tá acontecendo e vai acontecer de qualquer forma e nós não estamos fazendo nada. E a gente vai só aceitar, sabe? Então eu fiquei desesperada. Essa inquietude da tua geração que vem, que eu falo que é a geração dos herdeiros, eu tenho que dizer que é isso. Essa inquietude dessa segunda geração é que é bem legal, porque é uma semente de novo para que a gente consiga fazer diferente. Porque era tudo muito quadradinho, padronizado para atender quem e para atender o quê. Pois é. E aí eu fiquei insana. Falei, como assim, sabe? E para mim é muito óbvio que você tá junto com outras empresas que compartilham da mesma dor, e você trocar ideias, que você vai conseguir elevar o mercado que melhora para todo mundo, sabe? Não é uma questão. Existe a concorrência, claro, né? Da porta para fora, cada um vai ter ali a sua forma de negociação, a sua característica, mas em situações onde a gente tem a mesma situação, a mesma dificuldade, é muito óbvio, né? Que se a gente se unir, se juntar, né? Assim, é muito melhor para todos nós. E aí eu comecei, aí eu ficava, e falava com o Seleneu, e falava com o pessoal da Agristec, com o Carlos e tal. E aí eu acho que por isso ele viu, nossa, deixa eu chamar essa moça pra parar de falar, porque entendeu? eu falei, tá bom, vai, você quer? Então faz, entendeu? Foi mais ou menos isso. E aí eu comecei, e aí, tipo, fiquei muito frustrada. É isso que eu ia te perguntar. Foi decepcionante? Foi. Não, e eu acho que a Agristec hoje, numa nova sede, que eu tive a chance, como associada, tive a chance de conhecer, eu percebo que é uma luta de captação de novo, mas quando, na verdade, nós estamos captando porque essas pessoas deveriam estar batendo na porta pedindo para entrar. É assim que eu vejo. Eu também vejo dessa maneira. Eu acho que, nesse sentido, você recupera a minha alma de 20. Porque eu falo, meu Deus, a gente tem que não é padronizar, de deixar tudo quadradinho. Não é essa a intenção. Vamos alinhar, né? Entre vamos nós alinhar, aqui. nós estamos no mesmo espaço. E é um mercado, na minha concepção, novo e muito pequeno. Quando você me contou que são 250 gerenciadoras, para um país desse tamanho, para essa frota, para esse monte de estrada, para um país extremamente rodoviário, eu acho pouquíssimo. Pouquíssimo. Acho
muito pouco, porque tem muito serviço para ser prestado. Muito. E assim, as GRs, especificamente, as gerenciadoras de risco, as nossas empresas têm um privilégio de poder estar numa associação que não é só dela, entendeu? Que Isso. congrega as empresas de rastreamento, monitoramento e telemetria, que já são mais de 2.000 empresas. Isso. Entendeu? Se você também coloca soluções, né, para as nossas áreas, isso dá uma engordadinha ainda mais. Então, isso consegue manter, né, a associação hoje. A maioria das associadas são as empresas de rastreamento. Então, assim, para nós, assim, as empresas não conseguem enxergar isso, sabe? Que isso é muito positivo, né? Porque já existe uma estrutura, entendeu? As nossas empresas sozinhas não conseguiriam, né? Assim, ter uma associação, né? Algo do tipo seria muito mais difícil. E aí, quando eu entrei, que eu me deparei com essa realidade, São mais de 4 anos que você está. 2018, né? Que foi na diretoria. Quase 5 anos que você está nesse trabalho. Isso. Você sentiu crescimento? Como é isso? Comprometimento. Quando eu digo crescimento, eu estou me referindo ao comprometimento das empresas. Na verdade, a gente está tentando assim, uma sensibilização, sabe? Então está sendo todo um trabalho, porque daí nós iniciamos, aí eu vi que assim, não é tão óbvio dessa forma para todas as pessoas, né? Que a gente precisa estar junto. A Cris, que é a vice-presidente da Gristec, foi muito, assim, engraçado quando eu convidei ela, porque a Cris também tá na parte de gerenciamento de risco, assim, ela não fazia tanto tempo que ela estava nessa área, né, de rastreamento, ela já estava bem mais tempo. E aí, quando ela foi conhecer mais, assim, ela fala assim pra mim, mas por que você faz isso? Não faz isso, não. Entendeu? E ela, assim, de tudo isso, uma coisa muito, muito positiva foi ter conhecido ela, sabe? Porque ela foi um presente. E aí, nós iniciamos nessa sensibilização, sabe? A gente mudou a sede, né? Porque tinha também esse estigma da Gristec como focada nas empresas de rastreamento de carga, essa questão mais... muito fechada, inacessível. Foi uma tentativa que eu falava assim, é inacessível essa associação, eu não consigo. Me lembro da época do selo Gristec, e eu pensava assim, como é que eu posso participar disso ou entrar nisso? Por mais que eu tivesse uma cabeça sempre pensando na tecnologia, eu acho que a tecnologia vem antes, mas... O que adianta eu vir com tecnologia se vocês não vêm com processos e com pessoas? Exatamente. Como é que a gente faz para equilibrar isso? Não adianta você trazer o de ponta se essas coisas têm que se equilibrar. E tem que coexistirem de maneira mais coerente. E assim, não faz sentido esse pensamento fechado se para uma associação, para ela precisa de representatividade, né? E aí, como você consegue isso? Com as empresas te reconhecendo e estando juntas. Então, se fecha, é totalmente avesso, né, ao objetivo. Então, foi isso que eu encontrei, né, de certa forma, assim. Entendo também que para as empresas também existe uma resistência. Eu tinha medo como empresa também Pela concorrência, pela questão ética e pela concorrência, o que pega? Olha, quando eu fui iniciar na Gristec, assim, eu ficava com medo do meu porte, entendeu? Porque a minha empresa, né, porte de empresa, sabe? Grande, pequena, é referente aqui, né? Como que eu vou chegar lá, sabe? Né, no meio dessas empresas. Então, eu acho que isso também pode acontecer de inibir um pouco, entendeu? Como você disse, né, que era um aspecto de fechada. Então, assim, só um time ali muito seleto. E a gente tinha uma ilusão de que era um time seleto. Não sei nem se até era, mas era um time seleto e muito grande. E aquele muito grande, eu fico sempre pensando se era a minha cabeça vendo, que a gente vê a sombra sempre muito maior, né? Se era a minha cabeça vendo aquilo muito grande ou se eles realmente eram e qual era a qualidade desse trabalho. E isso. Mas assim, eu acho que foi o momento do mercado, o momento que teve, né, assim, que teve muitos acertos, né, enfim, que foi um processo aí evolutivo, só que no mercado atual, esse cenário não cabe mais, né, então funcionou por muito tempo e deu certo por muito tempo, eu acho que também, assim, as coisas têm o seu tempo, tem o né, seu tempo, isso. Pra acontecer, só que na estrutura atual, eu penso que tínhamos que ter essa mudança, né? Que é o que nós estamos plantando, né?
Aí nós mudamos de sede e nos esforçando muito, né, para passar essa imagem de acessível, né, e de união, e, enfim, para conseguir de fato trazer, né, porque nós somos pessoas ali, né, diretores de empresa também, CEOs de empresa que estamos unidos pensando e defendendo assim, discutindo ideias e não pessoas e nem empresas, exatamente, né? Porque não é pessoal, é não sobre o que será, é sobre o que vem por aí. Quando eu penso em tecnologia, e a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa mudança do 4G, é claro que se eu pensar pelo meu lado enquanto fabricante, que maravilha que isso vai acontecer. Por outro lado, eu não posso deixar de pensar na consequência disso, que se isso acontece como foi a TV, que foi o lance da TV que sai do analógico para o digital e que, de repente, num dia 29 sai todo mundo para uma rua de eletrônico aqui em São Paulo para comprar os respectivos conversores lá, não tinha mais. Então, também não adianta me ligar para pedir equipamento porque não tem mais. E até onde eu estou colocando 10 mil equipamentos na rua, até onde eu estou colocando 10 mil problemas na rua, porque o telefone vai tocar e dizer isso não está funcionando. Então, tem uma rede por trás disso, que a gente vai poder falar sobre isso, mas que eu acho que é nisso que a associação ajuda, porque você está unindo as empresas que estão fazendo monitoramento de ativos móveis. Sim. E eu falo que cada vez que você faz de alguma coisa móvel, não importa se é a carga, se é o remédio, ou o cigarro, ou o eletrônico que tem lá o seu peso e muito roubado, ou se nós estamos falando do casco, esse negócio está andando. E se esse negócio está andando, é muito mais difícil, porque ele está em movimento, então é muito mais difícil de você conseguir... Tudo é muito vivo, né? Tudo é muito vivo, tudo é muito... Nada é igual. Minuto depois já não é mais aquilo. Quer dizer, aquele caminhão que foi roubado ali já não está mais ali, ele já está em outro lugar. E que carga é essa? E entendo que a seguradora dita um pouco de regra. Né? Entendo, só que ela dita a regra em cima de quê? De tecnologia, de processos. Esse, para mim, é o teu maior desafio. Sim. Eles vêm, assim, tentando resolver... uma dificuldade ali, um desafio deles, né? Porque a seguradora, assim, toda empresa quer ter lucro, né? Quer ter, assim, enfim, e de fato... Ela é para isso. Isso. A gente não está criticando, a empresa nasceu para ter lucro. Isso, a empresa nasceu para ter lucro. Só que, assim, se as nossas empresas, se a gente não tiver mobilizado para estar todo mundo junto, né? Isso não fica legal, né? Porque o nosso trabalho é tudo a extensão do outro, né? Então, muitas pessoas precisam estar ali, muitas empresas para o negócio andar bem, né? E na parte do rastreamento, assim, é impossível não congregar todas as nossas soluções numa associação, por exemplo, porque as dores de uma empresa de rastreamento, de rastreamento para casco, de rastreamento para carga, elas vão serem semelhantes em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Né? Então, e essas soluções, algumas são para gerenciadores de risco, outras não. Mas a gente pode aproveitar também, né? Assim, de processos, de tecnologia, alguma coisa que... Então, eu acho que tudo isso promove inovação, né? Promove conhecimento e é muito positivo. Até porque também o Brasil é muito grande. E o que funciona aqui no estado de São Paulo? Não é o que funciona, muitas vezes, lá na tua cidade. Exatamente. É outra coisa. A gente está a 4 horas de distância e é outra coisa. Isso. Eu escuto as pessoas dizendo coisas e contando que eu falo, da onde é essa empresa? Às vezes eu até sei. Eu falo, essa empresa é do Nordeste, essa empresa é do Sul, porque você percebe que é uma característica regional, porque o país é muito grande. Isso, aí nós temos a questão de instaladores, enfim, prestadores, né, que fazem ali o serviço. É muito, né, assim, são muitas coisas. E o condutor, né, que é uma coisa que passa pela minha cabeça, que quem é esse condutor? Quem é esse motorista? Seja ele motorista de caminhão, motorista de ônibus, o condutor de uma máquina, se eu estou falando da linha agro, o operador. Quem é esse cara e que preparo e que treinamento esse cara tem, que aí ele já não foi para a escola, ou se foi menos. E aí eu chego lá com um equipamento para ele de, sei lá, 2, 3 mil reais, que eu ponho lá na mão dele e falo para ele se vira. Não é assim. Não é aperta o botãozinho e se vira, e que esse equipamento não vira um grande dedo duro, porque é assim que ele vê. Sim. Que o equipamento é um grande dedo duro, e não é, o equipamento é um facilitador do trabalho. Mas alguém precisa treinar para isso. Quem que está explicando? Né, todo esse contexto. Todo esse contexto para esse cara entender que ele não quer pôr eu me lembro do tempo que punha a Marmitex em cima para cortar o sinal.
Para que ele faz aquilo? Porque aquilo está incomodando ele. Está incomodando por quê? Exatamente. Por que esse negócio não te ajuda? E é tudo. Sim. Não é? Imagina para as pessoas que estão na ponta, né? E eu acho que o desafio é esse. E que é algo que nós podemos também trabalhar na associação, que é algo que a gente busca, educar o mercado, né? Sim. Educar para as pessoas compreenderem por que elas estão fazendo aquilo que elas estão fazendo. Porque isso gera uma empatia ali, né, pelo negócio. Se você sabe, se você entende, né, aquilo, você vai fazer de forma diferente. E até também para a formação das pessoas, né, para trazer mais mão de obra, né, pessoas interessadas na nossa área. Porque eu não sei, quando eu vou falar o que eu faço, eu preciso contar um contexto, entendeu? Nossa, como eu te entendo, Bruna. Como eu te entendo. Não é? Quando as pessoas perguntam para mim, eu me lembro o dia que a minha neta me perguntou e a gente estava em férias, e especificamente, acho que Fortaleza, não sei. Não me lembro exatamente onde. Mas numa piscina que tinha um banquinho, assim, um calor danado, uma piscina que tinha um banquinho, eu sentei no banquinho. Quando eu olhei, eu estava roxa do sol, e ela também, porque eu estava explicando, ela falou assim, conta para mim com o que você trabalha. Acho que ela tinha 19 anos, não sei, 18, 19 anos. Acho que eu fiquei horas ali para explicar, teve toda uma história, um contexto, e é uma angústia para mim quando alguém pergunta, você trabalha com o quê? Eu falo, Não é? Como que eu vou explicar isso, com o que a gente trabalha? Porque a pessoa não entende o processo todo. Não dá para resumir. Não dá para resumir. Aí eu falo assim, eu trabalho com tecnologia. Vou citar um exemplo de uma empresa que é associada da Gristec, que muitas vezes eu digo assim, você conhece a Car System? Aí muita gente conhece, acho que por causa da história dos anúncios da TV que eles faziam e tal. Então, eu faço o que eles fazem. Mas eu penso, não é isso que eu faço. Eu não devia ter respondido isso, porque não é isso. Não, eu vendo para eles e eles fazem o serviço para vocês. Aí já começa a complicar, porque o cara não entende. E menos ainda quando a gente fala sobre vocês, quando a gente fala de gerenciadora de risco. Porque a pessoa entende que gerenciamento de risco é aquilo que está gerenciando o risco bancário. Não é, nós não estamos falando do banco. Não é isso, é difícil explicar. É fácil para você essa coisa de ser uma gerenciadora de risco e, ao mesmo tempo, estar representando na Gristec o interesse de todos? Como é isso? E elas aderem? Você está sentindo que essa geração adere a bater papo com você sobre isso? Olha, é um desafio, né? Desafio. Equilibrar os dois. Porque na Gristec eu tenho essa coisa, né, que eu fico inconformada, né, eu quero fazer, eu quero resolver, eu quero, entendeu? E isso toma bastante, assim, né, do meu tempo, né, eu invisto bastante tempo nas questões ali da Gristec, ainda mais com esse projeto que nós estamos de mudança, né, de uma nova comunicação, enfim, um novo posicionamento, então isso envolve muito tempo, só que eu não consigo pensar numa forma de não estar envolvido de alguma, né, assim, com essa questão organizacional num aspecto maior, porque existem inúmeras situações que sozinhos nós não conseguimos. A empresa pode ser do tamanho que for, né, vão ter questões que ela não vai conseguir sozinha. Uma questão regulatória, É isso que eu ia te perguntar, me dá um exemplo disso. A gente está falando em tentar regulamentar. Eu não consigo ver uma dificuldade maior que vocês terão do que ser a troca do 2G para 4G. Isso. Eu acho que isso para mim é muito sério, porque é um país muito grande, de muito ativo na rua, e que como é que troca e nem todo mundo se preparou para isso. E eu acho que esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio que nós estamos trabalhando lá na Gristec. Então, olha que legal, né? Um ambiente, né, para as empresas concorrentes, né, conversarem, se entenderem ali também, compartilharem contatos, compartilharem informações, no sentido assim, todos vão ser impactados de alguma forma, né? Não, mas a minha empresa não é acomodada, eu vou vender mais para os meus clientes. Não é assim, né? Não. Porque o cliente não vai chegar, né, amanhã e vai querer investir tudo novamente. Ou então, será que vai ter insumo para tudo isso? Será que vai ter instalador para tudo isso? Né? Então, de alguma forma, né, você vai ser impactado. Pode ser num menor grau ou num maior, mas você vai ser impactado. Então, as empresas, né, nós estamos com um grupo lá para discutir quais serão os caminhos, né, que nós vamos tomar. Na verdade, já estamos tomando, né?
Me perdoe, o caminho da Agristec é formar grupos com temas específicos e desafiadores para que esses grupos participem Isso. e tentem achar soluções. Porque as empresas precisam contribuir, né, e saber também, porque quem melhor para falar, né, dos rumos do nosso negócio do que a gente mesmo, né? Então, assim, mas eu não quero participar, né? Tudo bem. Outras pessoas estão ali trabalhando nos temas e se para você tudo bem, o que vier, ok, porque também é uma, né, é uma linha, né, de pensamento, de estratégia. Tá junto ajuda muito a você pensar estrategicamente, a você levar essas informações para sua empresa e se preparar, entendeu? Porque você sabe ali para onde que tá indo. E além disso, né, você tá contribuindo pro rumo, né? Então eu acho que isso é muito... Não, isso tá no seu sangue, né? Isso tá no DNA de fazer algo diferente, de estar trazendo. Eu penso assim, Bruna, a minha avó dizia que ou você é motorista ou você é passageiro. E eu chego à conclusão que existem motoristas e passageiros. E que realmente não dá para todo mundo estar ali liderando, fazendo parte desse grupo. Acho que não dá. Tem gente que tem um perfil mais de passageiro e tudo bem, me conta para onde está sendo a viagem, que eu vou aproveitar e vou sentar na janelinha e vou olhar do mesmo jeito. Até aí tudo bem de que alguns assumam isso, mas eu acho que é fundamental, de que alguns assumam essa frente sem olhar a Agristec como um ponto de é um local onde as pessoas estão lá para fazer negócio. Não, as pessoas estão lá para achar possíveis soluções que o mercado esteja buscando. Exatamente. E nessa questão específica do 2G, por exemplo, se não tiver a colaboração, sabe, igual nós estamos tendo, né? Enfim, nós não sabemos qual que vai ser o resultado do nosso trabalho, mas nós estamos trabalhando muito, né, para que isso, assim, com as autoridades, né, com a Anatel, a gente está viabilizando também junto ao Ministério, porque nós não sabemos o caminho, né, e não existe ninguém, e vão ser assim, impactados. Tipo, que fala assim, não, é isso, entendeu? Não existe uma resposta, sabe? Nós temos que tentar, né? Então, assim, mas como que nós vamos tentar? Então nós precisamos de um documento explicando o nosso setor, porque tem isso também. Para você chegar também num órgão público, enfim, você tem que se apresentar seu setor, porque são as pessoas que estão ali, né, que muitas vezes estão dando, né, fazendo as leis, as normas, e não conhecem. E são completamente fora, exatamente, são completamente fora dessa realidade, mas estão ali ditando regra. Isso. E aí, se você não vai lá e não coloca como as coisas são, e de uma maneira que seja bacana entre as partes e que interesse entre as partes, como é que você faz para isso? Eu costumo dizer, não adianta me ligar pedindo equipamento que eu não vou ter, porque eu não tenho insumo. Se eu sair hoje para comprar, eu não vou ter equipamento, e você não vai ter instalador para instalar, e você não vai conseguir parar a frota para instalar. E aí você tem que envolver um todo nisso para que essa coisa aconteça. Essa é a... exatamente. E assim, você chegar, a minha empresa, chega lá querendo conversar na Anatel, no Ministério, enfim... seja qual empresa for, é mais difícil, né? É bem mais complicado. Agora, uma associação, né? Uma entidade representando a classe. Uma entidade que represente a classe. Então, isso dá outro peso. Até, assim, a questão colaborativa. Existe muito trabalho colaborativo entre a iniciativa pública e privada, né? Então, isso é o papel de uma associação, né? Estar ali nesses lugares, estar à frente de temas que sozinhos nós não conseguimos nas nossas empresas, né? Mas para tudo isso, nós precisamos da colaboração das empresas, nós precisamos de braços, né? Porque o nosso mercado tem muito a ser organizado ainda, que é um mercado novo. Se a gente não consegue explicar a área que a gente trabalha... Não é? Já começa daí, né? Se o próprio funcionário que faz parte dessa cadeia, seja um operador, seja um motorista, ou seja o cara que está lá controlando o estoque, se ele que faz parte da cadeia já não entende o todo, mais do que nunca eu acho muito necessária a associação. Eu queria que você me contasse um pouco, eu ouvi conversando com vocês lá, que tem uma proposta da Agristec muito em cursos. Me conta um pouco dessa plataforma e esses cursos com o objetivo do todo, como é isso? Está traçado, isso é embrionário, como é essa história? Iniciamos já esse projeto com alguns parceiros, para trazer alguns cursos de gerenciamento de risco num aspecto mais geral e também mais pontual. Nós fizemos uma pesquisa, né, com as gerenciadoras de risco e isso foi algo que todos pontuaram lá, né, que é uma necessidade do mercado. Porém,
nada, assim, não é só a questão da profissionalização, né, assim, do curso em si, é a questão da profissionalização no geral, né, que, por exemplo, nós não temos políticas para o mercado. Uma política, por exemplo, estou falando de gerenciamento de risco, mas para as empresas de rastreamento Para a também. empresa de rastreamento como né? um todo. Então, Cada por exemplo, um age como acha que é a melhor situação. Exatamente. Então, por exemplo, políticas, né, para as empresas. Então, o que são as empresas? Nós fazemos isso, isso que é o que as empresas entregam, nós temos essa responsabilidade, esse dever, né, para ficar o negócio mais claro, profissional, enfim, as obrigações, as responsabilidades, tudo certinho. Por exemplo, não tem isso, e eu acho que nós estamos trabalhando nos cursos, né, assim, buscando também, já temos disponíveis, né, lá na plataforma da Agristec, porém, para mim, isso tinha que ter começado já. É o chão, né? Tipo, dessa forma, tinha que ter começado nas políticas. Mas nós estamos também, não dá para fazer, não, vamos começar do zero, tudo bonitinho. Não, então a gente está andando com os cursos, porém também já vislumbrando, né, e iniciando essa descrição aí, né, das políticas, das empresas, para a gente conseguir organizar de fato e trazer profissionalização, né? Porque essa ausência essa necessidade que o mercado tem de cursos profissionalizantes na nossa área é devido a essa falta de profissionalização nossa mesmo, sabe? Então, por exemplo... Como você não tem as políticas, você acaba não tendo os cursos, que é bem difícil para vocês, né? É difícil para mim também. Quando eu vou buscar alguém da engenharia ou técnico, eu penso... onde eu vou achar essa... Nós temos que formar. Tem que formar, isso. Aí você passa o tempo inteiro nessa formação, e aí vem alguém que leva ainda mais essa nova Nosso geração. mercado desse tamanho, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece, um pega do outro, que pega do outro, e a pessoa dá mais certo numa empresa e não em outra, e eu penso, mas você vai fazer a mesma coisa. Ontem... Não, essa dor, assim, é uma dor latente no mercado, sabe? Porque, por exemplo... não existe um curso formal, né? Então, as empresas também... Talvez a gente não precise de um especificamente para nossa área, mas coloca um módulo. Né? Módulo, isso. Porque, na verdade, nós estamos falando de gestão de processos. Isso. Que é um processo. Coloca um módulo que seja focado a isso. Explica o que a gente... Isso, explica o que a gente faz. Nem que seja um semestre disso. Mas para que as pessoas entendam essa... Eu entendo claramente o que você está falando. Essa oportunidade, né? Enfim, nas faculdades de engenharia. Isso. Enfim, né? Eu acho que existem vários cursos, né? Que isso pode ser... pode ter estudo de caso, enfim. E para isso nós precisamos aí dessa associação com as entidades de ensino, né? Enfim. É um plantio danado, né? Não é um plantio primeiro, é muito trabalho. Segundo, eu fico pensando que você está trabalhando dobrado, porque não dá para dizer que você está trabalhando menos do que os 22 dias 30, né? Porque a gente trabalha 30, na tua empresa, e ao mesmo tempo tem a Agristec, imagino que a Cris também, e os demais envolvidos nisso. Mas também, se não for assim, alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer essa associação, e eu vejo com extremo bons olhos. Queria te fazer uma última pergunta antes da gente ir partindo para esse final, que é o seguinte. Eu tenho um desafio que eu penso assim, toda vez que alguém fala para mim sobre um PGR, um plano de gerenciamento de risco, eu penso que eles são todos iguais. Aí... eu tento pensar que o mais complexo abrange todos os demais. Sei lá que o cara está vendo, se ele está vendo o tombamento da carga, velocidade, quem é o motorista, se ele está numa área de risco, se ele não está. Eu fico passando em análise todos aqueles critérios. Aí eu penso, como é que você pega isso, você que é uma empresa terceirizada, uma GR terceirizada, e põe dentro de uma empresa que acha que sabe tudo? Porque esse, para mim, é um imenso desafio. E aí, até onde você está olhando com o cara de gerenciamento de risco, até onde você está ingerindo na gestão dessa empresa. E também o empresário pensando que você tem que fazer. Sim. Porque ele acha que é da tua responsabilidade fazer isso. E aí começa a te ligar e dizendo, acabou meu café aqui, você não viu. Isso. Mas eu não vi mesmo, porque essa parte não é minha. Isso é uma dificuldade que você tem e que as demais empresas têm. Você acredita que passa por aí? Eu acredito que passa muito. E você vive isso. Nós vivemos isso diariamente. É algo que poderia... Que poderia não, né? Que
tem o objetivo de mitigar isso, são as políticas, né? Se a gente tiver isso bem claro, enfim, eu acredito que ajuda muito. Hoje, os nossos PGRs, eles seguem as regras das apólices de seguro. Tá. E, no geral, as apólices possuem umas regras um pouco mais, não digo padronizadas, assim, mas, de certa forma, sim. Entendeu? Tem que ter sensor de porta, né? Tá, os sensores, os atuadores, as áreas de risco, é um negócio mais engessado, né? Tá. E as empresas, as gerenciadoras de risco, a responsabilidade delas, o que é? Pegar todas essas informações e colocar isso dentro da realidade do cliente, dentro do que ele já faz, e também do nosso estudo interno, né? Das nossas áreas de risco, da nossa experiência. Porque tem todo um know-how de experiência Isso. seu que eu Aham. digo da tua empresa, Uhum. que reúne essas informações que nem sempre está aberta para todos, que também são vários, Aham. e que não sabem. Então, assim, o nosso papel é conciliar tudo isso. De fato, dá essa impressão que são todos muito semelhantes, né? E que é só seguir o mais rigoroso. E não são. Olha, não são diferentes. Porém, comigo, eu penso que deveria ser mais diferente ainda, sabe? Tá. Porque essas regras, assim, elas engessam um pouco a operação e nós não temos, assim, uma liberdade para fazer diferente, entendeu? Porque, assim, se não cumprir isso aqui, o seguro não tá coberto, né? Eu acho que isso acomoda as empresas, entendeu? As gerenciadoras de risco, tô seguindo a policy, entendeu? E não dá muito espaço para inovação, sabe? Por exemplo, será que de fato todos esses alertas, que os alertas que a gente tem que configurar lá, é aquilo que faz com sentido, que frustre o roubo? Mas se eu não olhar aqueles alertas, se eu mudar, né, meu cliente não vai estar coberto, né? Então, também, né, enfim, isso E aí, é um... se ele tem um roubo, a policy não cobre. Bruno, quando a gente fala de empresas de gerenciamento de risco, me parece assim, é que elas são eu não gosto muito da coisa do abaixo ou acima, não importa, mas é que me ocorreu uma pergunta agora que nem estava no script, mas me ocorreu. Que é essa questão do... Você tem ali alinhado com você, né, nos raios do sol, as empresas gerenciadoras. E você tem a seguradora que determina isso. A seguradora está aberta e acha legal esse trabalho da Gristec enquanto associação, eles te ouvem, porque a sensação que eu tenho é que vem uma regra dizendo é assim. Né? No meu caso de seguro, se for pensar que eu sou a que dirijo melhor porque eu sou a mais velha, não, é mentira. Eu sou a que mais acelera, a que dirige pior. A mais nova da minha casa, que paga um seguro mais caro, é a que dirige melhor. Então, acho que o perfil do condutor ele tem que ser avaliado 1 a 1 mesmo. Literalmente isso. Mesma coisa eu penso com você. As seguradoras estão abertas a ouvir isso ou não? Elas querem seguir a regra de, olha, jovem dirige de forma errada. Então, eu tenho 15 anos. Se eu for considerar isso. Porque eu sou uma infratora nesse quesito. Então, eu penso... Eles estão abertos a isso ou não? Você acha que a seguradora segue na posição de a regra é dela? Olha, nós iniciamos desde meu começo ali na Gristec, esse relacionamento. Existem muitas pessoas, porque assim, existem muitas pessoas muito abertas dentro das seguradoras, né? Porque tem os seus setores de gerenciamento de risco, né? E a própria tem um grupo da FENSEG que trata só disso. E é um grupo ali muito interessado Em saber como é na prática. em saber como que é na prática. Eles são abertos, são receptivos, mas estão ali defendendo, sabe, trabalhando pelo interesse das seguradoras, entendeu? Que é, né, o certo mesmo. Que é o né? certo, que é a proposta. E como as nossas empresas não têm essa organização, sabe? De colocar ali como que é a regra, de colocar ali como que deveria, né? Esse posicionamento. Então, eles ditam as regras, sabe? Pela ausência nossa, né, de fazer isso, entendeu? Então, Entendi. assim, enquanto a nossa postura deve ser diferente, entendeu? Sim. Então, enquanto as empresas... justifica mais ainda... Justifica mais ainda, porque, na verdade, eles fazem um bem, entendeu? Ao tentar ter uma regra mínima ali, estabelecer esses padrões, na verdade, eles estão fazendo um bem pro mercado, sabe? Porque se não fossem eles também,
da nossa organização não Isso, teria, isso. sabe? Espontaneamente, entendeu? Isso. Só Num exemplo muito simplista, eu sempre vou me lembrar que foi o Maluf que obrigou a usar o cinto de segurança. Eu era muito jovem. E eu pensei assim, mas eu sou do tempo que eu andava no buraquinho do carro, que não tinha aquele tampão e a gente chamava aquilo de buraquinho. Mas que bem que ele fez essa de obrigar o cinto de segurança, porque é um bem, né? E a mesma coisa eu acho que acontece com a seguradora quando ela te determina algumas regras, Isso. porque o intuito é evitar o furto, ou, que você, ou a colisão, não importa o que seja. Mas o objetivo é esse, alguém tem que dar a regra. Isso. Só que eu acho que tem que ter uma participação, sem dúvida, de quem faz isso. Que aí nós estamos falando de novo de tecnologia, processo e pessoas, mas o que você está sugerindo não é possível. E não é possível por quê? Então vamos achar um equilíbrio. E é aí que entra. Porque cada transportadora também, cada embarcador, cada indústria. Cada carga, cada tipo de cada carga. tipo, cada região, né? Então, cada região. É muito cada, é muito customizado, né? Então, isso é tudo muito diferente e assim, às vezes a quadrilha tá atuando aqui, já ela é desmantelada, não tem mais. Não é, Aí começa outra. Aí, se é um caminhão inteiro que rouba, é um tipo de roubo. Se é um pallet, enfim, é outro tipo. Então, até isso também, desses dados, né, são super importantes para o enfrentamento, inclusive, da polícia, né? Porque você não trata da mesma forma, né? Sim. Então, é um grande... né? São muitas situações aí que precisam estar alinhadas, né? Os astros, entendeu? Isso, tem que estar tudo certo. Tem que dar tudo certo, né? É uma junção de coisas. Eu atribuo muito isso ao fato da gente trabalhar com ativos móveis. Eu acho que é tudo muito fácil quando você está falando de uma coisa fixa. Isso. Quando você fala de mudança, cada dia é um dia, cada região é uma região, o carro está andando, a máquina está andando, a situação é outra. É muito variável. E aí isso torna um trabalho... A gente não dorme, torna esse movimento, né? Que eu acho muito legal, mas é por aí. Mas o caminho é ando aqui um pouquinho... Tem que caminhar para o final, esse papo ia, né? Imagina que as mulheres conversando, esse papo vai além, mas caminhando um pouquinho para o final, vou pedir para a Bruna deixar algumas dicas para nós e vou perguntar uma coisa por curiosidade. Quando você começou, Bruna, que a tua mãe te pôs lá, que eu não acho que menor de idade, mas quase, né? Você sabia o que você estava fazendo? Não. Não tinha, né? Noção do que era isso. Caiu um mundo na tua cabeça, né? Na verdade, assim, foi caindo aos poucos, né? Porque daí você vai, assim, compreendendo e... Para entender esse contexto, tanto você quanto os teus irmãos. Você acha que isso... É que também, assim, pra gente era normal, né? Como nós iniciamos, assim, dentro do negócio, era normal para nós, né? Toda essa confusão, né? Assim... Roubou aqui, saiu de lá, desce eletrônico de Manaus, passa por Natal e pega sal. Como assim? No mesmo... assim, às vezes as pessoas falam, nossa, mas tem roubo de carga? Sabe? E a questão do roubo, a questão de acidente, né? Então, diariamente, o nosso ritmo ali, ele é bem, assim, tenso nesse sentido, né? Porque a gente tá lidando ali com violência, com não enfim, tem com um prejuízo. dia que não acontece nada? Não, tem. Tem. Tá bom. Né? Tem vários dias, assim, graças a Deus. Que passa e diz... Mas, assim, que não que seja tranquilo, né? Porque hoje, devido a essa falta de compreensão, né, das pessoas que operam, né, assim, que estão lá no seu dia a dia, ali trabalhando, né, os motoristas, os próprios responsáveis, muitas vezes, no cliente. Então, nós lidamos com falsos alertas o tempo inteiro. Né? Então, isso também é uma... Esse é um outro grande desafio, sacar se nós estamos falando de um alarme falso ou não, né? Porque eu estava tratando esse aqui, mas esse que era o roubo. Isso. Entendeu? Então, né, isso acontece muito também. Então, no geral, uma central de monitoramento, ela é um lugar... ela ferve, né? Ela ferve. Então, é bem dinâmico, não tem rotina, né? Então, tipo... Cada dia de uma forma, e para você achar as pessoas, né, que... Para atuar. Isso que eu fico... Você tá falando, eu tô pensando isso. Que perfil é esse da pessoa que atua ali, que é uma pessoa muito mais proativa e sagaz, que tem uma sagacidade que eu não sei como é que identifica no recrutamento de seleção, ou como é que cria. Lá na Transat, nós iniciamos um trabalho, assim, nessa parte de gestão de pessoas há 5 anos, como consultoria, e assim... conversando muito, né, e enfim,
Hoje, a parte, né, assim, que nós procuramos na pessoa é a parte do cuidado, entendeu? Tá. Porque uma pessoa que tem cuidado, assim, que tem isso dentro dela, porque isso você não ensina, né? Tipo, você não consegue ensinar uma pessoa a se importar, Sim, né? sim. Então, uma pessoa que não se importa, Não, acho que você definiu super bem. É isso, né? então, assim, É o fazer com que fique tudo bem, que tenha um bem-estar e que se importe com o que está acontecendo. exatamente. E assim, é fácil identificar, é fácil encontrar? Não, porque às vezes as pessoas se importam, mas de uma outra forma, sabe? Então, mas assim, eu acho que conseguir também identificar, assim, foi muito bom pra gente, sabe? Porque são essas habilidades aí, né? Que às vezes a habilidade técnica a gente ensina, né? Agora, essas comportamentais, assim, se não vem de Sim. dentro. E aí é senso de propósito, sabe? Aí é uma coisa, né, que tá toda envolvida ali também. Acho que sem querer você acabou dando uma excelente dica, que É. selecionem as pessoas que se importam, É. que se importam com o que está acontecendo. É. Porque... Que acreditem naquele trabalho, sabe? Mas também você tem que mostrar o que é o trabalho, né? Então, Sim. isso, ensinar o que é o trabalho. Comunicação é um grande desafio, né? Assim, porque também cada um recebe de uma forma. Não foi isso que eu quis dizer. E hoje em dia, numa geração que conversa menos e que tem menos tempo para esclarecer, quantas vezes a gente não tem dificuldade com o WhatsApp? Quantas vezes? Porque será que tá bravo? Será que eu disse isso? Mas será que a pessoa entendeu como? E muitas vezes está lidando com gente que você conhece muito. E que você diz, não, mas eu escrevi isso, mas eu não quis dizer isso. Uhum. E é uma geração que está muito assim, né? Que pouco conversa e que pouco interage. Eu não tenho dúvida. Eu vivi essa questão da pandemia e muita gente diz assim, mas você não é a favor do home office. Não é que eu não seja a favor, é que eu acho que perde. Você perde esse elan. Eu entendo que em algumas circunstâncias tudo bem, mas você perde essa oportunidade de até perceber na feição do outro que não é isso que eu quis dizer. Uhum. Não foi isso que eu não estava querendo dizer isso. E não tem como dividir, né? Assim, o meu profissional, o meu pessoal. Se a pessoa não tá bem, né? Se ela se ela não acredita naquilo que ela tá fazendo, se ela não sente que o lugar que ela tá contribui para onde ela quer chegar. Isso. É isso, né? Que você quer ou não é isso que você quer, é isso que você está buscando. Acho que quando você identifica o que não tá legal, ou aquilo que você não quer, pelo menos, aí você descobriu a América, porque aí fica tudo muito mais fácil. Acho que a associação gera isso. Eu que tive a oportunidade de participar do primeiro encontro de vocês, eu, por um lado, achei assim, como é que essas pessoas que são concorrentes estão se entendendo aqui, embora eu circule muito bem com o concorrente. Eu circulo bem mesmo, porque eu acho que tudo bem, não é todo mundo que vai comprar comigo e nem todo mundo que vai prestar um serviço com você. Tem uma afinidade que vai além disso. Sim. Que eu não sei explicar o que é, mas que vai além disso. Tem uma sintonia que vai muito além disso. Então, para mim não é problema, mas quando eu vi as empresas concorrentes ali interagindo, eu falei que bom, porque essa é a proposta, né? Essa é a proposta da associação. A gente não está aqui para brigar por cliente, a gente está aqui para tentar padronizar e achar uma linha que facilite esse caminho. Né? E que ajuda todo mundo, E que ajuda todo mundo. E é legal que dentro de uma associação também, você consegue se conectar, né? Quem tem, né, quem, tipo, acha isso também, né? Você consegue se conectar com outras pessoas que têm a mesma isso, que tem a mesma percepção, vibe, que pensa a mesma coisa. E isso aí é muito bom. Muito mais fácil. Bom, pessoal, a Newtek vocês encontram pelo newtektelemetria.com.br, a Jimmy E vou pedir para a Bruna para ela contar um pouco dos caminhos para Transat e para Gristec. No LinkedIn, estamos como Gristec, né? A Gristec é a Associação Brasileira das Empresas de Rastreamento, Monitoramento e Gerenciadores de Risco. No LinkedIn, no Instagram, Gristec BR. A Transat, GR Transat no Instagram e Transat Gerenciamento de Risco no LinkedIn. E
Muito obrigada. isso. Eu que né? agradeço, um papo super bom. Agora a gente desliga aqui e continua. Mas um papo super bom, muito obrigada. Vamos divulgar e acho que agora a gente se encontra na Gristec. Sim. Eu, você e os demais que vêm conosco. Convidar todos E aí vamos para associar na convidar Gristec. a todo mundo e a gente volta para o podcast 5, tá certo? A gente volta para o 5 e esse já está no ar. Obrigada, muito obrigada. Obrigada.